Jerônimo assegura a Regina que o filho dele com Marina não será um obstáculo para que ele e Renata sigam juntos. Regina se alegra por ambos falarem abertamente sobre seus sentimentos e pensamentos. Ela revela que ao descobrir que Roberto tinha outra filha, o que mais a magoou além da traição com Josi foi a mentira. Ela garante que com o tempo teria aceitado a filha dele e tentado ser uma mãe para ela. Jerônimo está convencido de que Renata também verá a situação dessa forma e Regina tem plena confiança de que Renata será uma excelente mãe para a criança. Augusto pergunta a Renata se a razão de sua distância com ele é Jerônimo, mas Renata nega, afirmando que são os momentos difíceis que está atravessando. Augusto finge se alegrar pela felicidade de Renata com Jerônimo, apesar do que está acontecendo, mas quando Roberta, fingindo não saber do que se trata, pergunta sobre o que, Augusto se nega a falar. Renata o repreende, explicando que há um momento e um lugar adequados para certas revelações e que sua família saberá no momento em que ela decidir. Augusto opta por se retirar, já que Gonçalo está se recuperando. Roberta questiona Renata sobre o que Augusto quis dizer, mas Renata responde que ainda não é momento para contar, prometendo que em breve ela ficará sabendo. Roberta, com um toque de deboche, vai buscar água. Na fazenda, Elsa coleta uma amostra de sangue de Carina para os exames pré-nupciais, enquanto Lázaro passará mais tarde no consultório para fazer o exame, cujos resultados devem sair após 2 dias. Quando Manuela pergunta sobre o estado de saúde do padre Severino, Elsa responde que ele ainda está no hospital, mas que Marina não pode visitá-lo, pois tem se sentido muito mal por conta da gravidez. Manuela e Matilde ficam surpresas ao saber que Marina está grávida. Quando Matilde questiona se o pai é Jerônimo, Elsa percebe que falou demais e Carina repreende por divulgar esse tipo de informação. Elsa justifica dizendo que como Marina já conversou com Jerônimo, acreditava que todos já soubessem. Carina confirma que Renata também já está ciente e Matilde questiona por que Carina não havia contado antes. Carina explica que não lhe cabia a revelação. Roberta alcança Augusto na saída do hospital e comenta que Renata não revelou a ninguém que o marido engravidou Marina e evidentemente isso não será um empecilho para que eles sigam juntos. Augusto admite ter imaginado que isso seria suficiente e se questiona se fez bem em vir até ali. Roberta reforça que Augusto deve estar presente o tempo todo e tomar uma atitude antes que Renata se case novamente com Jerônimo. Augusto explica que para seguir com seu plano precisa que Renata esteja na fazenda. Roberta insiste que se trabalharem juntos conseguirão bolar uma maneira de fazer com que Renata e Jerônimo viajem, nem que seja por um fim de semana até a fazenda. Augusto confessa que está exausto dessa situação, assim como Roberta, que não aguenta mais ver Renata tão contente com seu adorado Jerônimo. Uma enfermeira informa Renata que Gonçalo está no quarto de terapia intermediária e Renata decide comunicar Constança. Elvira, entediada, decide que se não pode transformar Matilde, vai mudar outras coisas. Matilde repreende Carlos por não ter contado que Marina estava grávida de Jerônimo. Carlos, por sua vez, apresenta Leôncio, que começará a trabalhar com eles na Bonita, até que Jerônimo tome uma decisão. Carlos informa que Leôncio ficará responsável por pintar os depósitos, mas enquanto isso ele pode auxiliar no que for necessário. Matilde considera bom, pois agora já tem alguém para ajudar a limpar a parte dos fundos da casa, onde será o casamento de Lázaro e Carina. Enquanto isso, Elvira faz compras para a casa de Matilde e Carlos. Selena liga para Adriana perguntando se há novidades sobre César e se ela conseguiu localizar o pai dele. Adriana responde que sim, mas há uma notícia terrível. Benjamin toca a campainha do apartamento de César, mas ele decide não abrir a porta e Benjamin vai embora. César não entende porque seu pai está procurando por ele. Lázaro liga para Jerônimo para informar que ele e Carina irão se casar no fim de semana e gostariam muito que Jerônimo e Renata estivessem presentes para compartilhar esse momento especial com eles. Jerônimo se alegra com a notícia, mas não garante que Renata consiga comparecer. No entanto, ele se compromete a fazer o possível para estar lá, e assim Lázaro poderá contar com ele como testemunha. Antes de desligar, Lázaro menciona 2 questões importantes. Primeiro, manda um abraço afetuoso para Renata e conta que as mulheres da fazenda organizaram um rosário em favor da saúde do pai dela.
A segunda questão é que Lázaro pede permissão para organizar uma pequena festa de casamento nos fundos da fazenda. Jerônimo concorda e ainda se oferece para cobrir os custos. Lázaro, um pouco constrangido, recusa, dizendo que não mencionou isso para que Jerônimo arcasse com a festa, mas Jerônimo insiste, ressaltando que são pessoas de confiança e que tem muito apreço por eles. Lázaro, grato, diz que Jerônimo sempre o surpreende. Jerônimo avisa que ligará para Carlos mais tarde e que ele ficará responsável por organizar tudo. Ao desligar, Jerônimo percebe que se esqueceu de falar com Marina. Enquanto isso, Marina chega ao trabalho e Elsa nota que ela não está bem, sugerindo que ela vá para casa descansar. Marina revela que os primeiros meses de gravidez têm sido complicados, mas espera que após o terceiro mês as coisas melhorem. Ainda assim, ela recusa a ideia de ir para casa, dizendo que há muitas coisas para fazer ali, além de precisar enviar a notificação de sua saída para que um novo médico possa assumir o seu posto. Elsa diz que sentirá falta de Marina e Marina, com um semblante melancólico, confessa que também sentirá falta de muitas coisas daquele consultório. Renata e Constança visitam Gonçalo, que ainda se encontra desacordado. Renata comenta que Jerônimo falou que a frase preferida de Regina é: com amor e paciência tudo se alcança. Ela diz que isso é verdade, pois Gonçalo está reagindo e se recuperando, e além disso terão toda a paciência do mundo, pois o amam imensamente. Constança concorda, afirmando que Gonçalo é muito querido e que seu irmão merece algo muito melhor do que essa situação. Roberta chega e questiona por que não avisaram que Gonçalo estava no quarto. Renata responde que Roberta mencionou que iria buscar água rapidamente, mas ao procurá-la na lanchonete não a encontrou. Roberta manifesta o quanto sente por Gonçalo e o quanto ele é importante para ela. Na empresa, Honório pergunta a Guizar se há possibilidade de Antônio ser preso. Guizar responde que espera que não, mas admite que essa possibilidade existe. No entanto, Antônio está disposto a assumir as consequências de seus atos. Honório destaca que Josefina já está encarcerada e, embora o depoimento de Antônio seja valioso, não resolve o problema completamente, alertando que isso pode afetá-lo diretamente. No entanto, para Antônio trata-se de uma questão de consciência. Guizar explica que Antônio precisará se dirigir à delegacia para dar seu depoimento e pergunta se ele já tem advogado. Antônio responde que não pode pagar, pois durante o seminário fez votos de pobreza. Guizar garante que conseguirá um defensor público para tentar evitar que Antônio seja preso. No pátio do presídio, Gansa provoca Josefina, que a enfrenta, e as duas começam a brigar. Quando as agentes chegam, levam ambas para a cela de isolamento. Regina e Jerônimo também chegam para visitar Gonçalo e, neste momento, Gonçalo finalmente abre os olhos, enchendo todos de esperança. O médico é chamado com urgência e, após examinar Gonçalo, informa que, embora pareça estar reagindo, ele está completamente desconectado do ambiente ao redor, o que causa grande apreensão em todos. Elvira começa a organizar a casa onde Matilde e Carlos irão viver. O médico explica que Gonçalo já superou o risco imediato e que seus órgãos estão funcionando bem, mas ele ainda não conseguiu restabelecer a comunicação entre os órgãos e o cérebro. Quando Roberta pergunta se ele ficará assim permanentemente, o médico responde que novos exames serão realizados e ele será estimulado para tentar restabelecer a conexão o mais rápido possível. Quando Renata pergunta quanto tempo isso pode levar, o médico esclarece que não é possível determinar, pois depende de cada caso, podendo levar dias ou até anos. Um simples estímulo pode ser o que falta para criar a conexão necessária para que Gonçalo se recupere totalmente. Na empresa, Honório transmite boas notícias a Adriana. A casa de Gonçalo foi liberada. Adriana acha que a propriedade já pode ser transferida para o nome de Renata. Honório espera que isso aconteça em breve e que Gonçalo se recupere logo. Adriana pede ao pai para não se deixar dominar por pensamentos negativos. Porém, Adriana revela sua preocupação com a saúde de César. Honório, com pesar, admite que não desejava que César fizesse parte de sua família, mas não deseja mal algum a ele. Adriana não sabe como alegrar os últimos dias de César. Honório sugere que ela o ame, mostre solidariedade e apoio e esteja ao lado dele. No entanto, Adriana sente que há algo mais que pode fazer, embora precise pensar bem para não cometer um erro. Roberta, afetada, diz que o homem ali presente é seu pai, mas não é o mesmo. Renata tenta tranquilizá-la, afirmando que ele continuará sendo o mesmo e que cedo ou tarde ele voltará.
Porém, Roberta lembra que isso pode levar anos. Para Regina, o tempo não importa, mesmo que Gonçalo precise de anos para se recuperar. Jerônimo diz a Roberta que o mais importante é que Gonçalo está vivo, mas Roberta não vê essa situação como positiva, pois não se trata apenas de estar vivo, mas de ser a mesma pessoa. Ela afirma que o homem ali presente é um estranho para ela. Constança garante que todos ajudarão Gonçalo a se recuperar e a ser o mesmo que era antes, mas Roberta não acredita que isso seja possível. Renata repreende Roberta dizendo que não é hora de ser negativa. Roberta, por sua vez, afirma que é realista. Jerônimo responde que ela está sendo pessimista, já que Gonçalo tem apresentado boa evolução e questiona por que não pensar que ele continuará a melhorar. Renata lembra que o pai sempre pediu para que tivessem uma atitude positiva, enfrentando as dificuldades com coragem, como verdadeiros guerreiros, e é isso que todos farão. Roberta, no entanto, sai ainda afetada. Renata diz que a irmã precisa de tempo para assimilar a situação, mas enquanto isso ela manterá a fé, pois acredita que Gonçalo voltará, já que é um homem forte e determinado. Ela relembra que recentemente Gonçalo lhe disse que sempre estaria ao seu lado e ela tem certeza de que isso se cumprirá. Manuela sugere a Karina que comecem a preparar o banquete para o casamento. Karina lembra que precisam avisar Alzira e Ezequiel, mas pede máxima discrição para que a informação não chegue aos ouvidos de Álvaro. Manuela concorda, mas acredita que Álvaro esteja longe dali. No entanto, Karina desconfia que ele possa estar rondando a região. Manuela responde que ele seria muito ingênuo se tentasse se aproximar, sabendo que a polícia está em sua busca. Karina insiste que Álvaro é extremamente obsessivo e imprevisível. Manuela, tentando tranquilizá-la, realmente não acredita que ele volte a se aproximar e sugere que Karina foque em sua própria vida. Karina admite que só ficará em paz quando Álvaro for preso novamente. Enquanto isso, Lázaro pede a Leôncio que leve as latas de tinta até a caminhonete, enquanto ele segue para o consultório de Marina. Nesse ínterim, Leôncio aproveita para telefonar para Álvaro, informando que já está trabalhando na Bonita e que Lázaro pretende se casar com Karina. Na delegacia, Antônio chega para prestar depoimento, onde um defensor público já o aguarda. Enquanto isso, na capela, Renata, Constança e Regina rezam pela recuperação de Gonçalo. Jerônimo liga para Marina para saber como ela está. Marina responde que está tudo bem, mas Jerônimo insiste em perguntar se ela sente náuseas ou tontura, pois a acha um pouco diferente. Marina explica que está apenas preocupada com a saúde de seu tio, que precisou ser internado, mas garante que não precisa da ajuda de Jerônimo. Além disso, pede que ele não volte a ligar para ela. Jerônimo insiste que não quer e não pode se afastar dela e do filho. Marina assegura que em relação à criança ele não ficará distante, mas dela é melhor manter-se afastado. Jerônimo garante que, como mãe de seu filho, cuidará dela para sempre. No entanto, Marina afirma que também tem o direito de reconstruir sua vida. Jerônimo concorda e promete não interferir, mas ressalta que sempre estará atento a ela e à criança. Josefina grita desesperada na solitária, cercada por ratos. Duas agentes informam a diretora do presídio que Josefina começou a dizer coisas sem sentido e afirma ser Regina. Na opinião delas, Josefina perdeu a sanidade. A diretora decide mantê-la na solitária durante a noite, pois não cabe a elas determinar se ela está mentalmente instável ou não. Enquanto isso, Matias, Honório e Adriana chegam ao hospital perguntando por Gonçalo. Roberta informa que ele perdeu a memória e parece completamente desconectado da realidade. Regina pede que Matias não perca as esperanças, garantindo que farão tudo o que for preciso para sua recuperação. Roberta se oferece para levar Matias e Adriana até o quarto de Gonçalo. Enquanto isso, Renata tenta animar a todos, incentivando-os a manter a fé, pois acredita que a energia positiva pode ajudá-los. Todos concordam com ela. Honório leva Constança até a cafeteria e Regina os acompanha. Jerônimo expressa sua admiração por Renata, destacando sua força e positividade que impedem que os outros se sintam derrotados. Ele confessa que isso o encanta e diz que ela é maravilhosa. Renata admite que nem sempre consegue manter essa postura, mas lembra que seu pai costumava dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Determinada, ela prefere enxergar o lado positivo e buscar soluções para ajudar Gonçalo. Jerônimo se propõe a enfrentar isso ao lado dela. Matias pede que Adriana volte para casa, pois pretende passar a noite inteira ao lado do pai. Antes de sair, Adriana declara seu amor por Matias, que retribui o carinho.
Matias se recorda de que foi Josefina quem o afastou de Gonçalo, mas agora não permitirá que isso aconteça novamente. Ele lembra que desde seu retorno, Gonçalo não fez outra coisa senão demonstrar seu amor por ele. Sentindo-se privilegiado por ser seu filho, Matias se enche de orgulho. Jerônimo conta a Renata que Lázaro e Carina vão se casar no sábado e desejam que eles sejam testemunhas. Embora queira muito comparecer, Renata diz que não pode e incentiva Jerônimo a ir sozinho. Ele insiste para que ela o acompanhe e retornem rapidamente, já que Gonçalo está melhorando. Nesse instante, Roberta se aproxima e escuta a conversa do casal. Jerônimo promete a Renata que, caso recebam qualquer notícia sobre Gonçalo, voltarão imediatamente. Renata então decide ir com ele, pois há várias pessoas cuidando do pai. A felicidade de Renata e Jerônimo incomoda Roberta. Sem perder tempo, Roberta liga para Augusto e informa que Renata e Jerônimo passarão o fim de semana na fazenda. Ela sugere que ele aproveite a oportunidade para colocar seu plano em prática. Augusto garante que nesse fim de semana Renata viverá algo que a afastará de Jerônimo por vontade própria.